Paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Aleluia! Iniciamos aí mais uma live para a glória de Jesus e nesse dia eu sou escolhido para poder ministrar aí o nosso 18º dia de jejum. E esse livro tem sido muito abençoador. Nós estamos fazendo um jejum aí desse livro, A Vida da Igreja, Vivendo a Vida da Igreja, 21 dias igrejando. É um livro poderoso do nosso pastor Aloísio. Nós temos aí muitos testemunhos, muitas informações na rede que eu participo. Eu recebo ali mensagens diárias e como tem sido abençoador esse tempo de jejum. Não, mas tem sido algo poderoso. E isso realmente nos garante a certeza, que nós vamos avançar, que nós vamos chegar ao nosso alvo. Os irmãos da célula, da rede, os irmãos da nossa igreja estão muito motivados. Líderes assim me mandam mensagem, me mandam ali textos, me mandam fotos que assim, a gente fica muito feliz. E essa semana nós entramos aí numa semana onde todos os membros da célula receberão a célula na sua casa, a visita dos irmãos. Isso é muito precioso. Pessoas que nunca jamais imaginou que a célula pudesse ser na casa dele, agora ele recebeu essa célula, ele recebeu esse mover do Senhor, porque realmente é um privilégio nós termos a célula na nossa casa, é um privilégio nós servirmos ao Senhor, é um privilégio nós termos aí a vida de Deus fluindo em nós. Glória a Deus, você que entrou, se você aí puder mandar aí o aviãozinho para outras pessoas, para lembrar que a live já começou. Eu sei que a expectativa é sempre ouvir o pastor Francisco, afinal de contas essa é a conta dele, A gente vê o tanto que esse homem flui em sabedoria, em graça, a gente vê o tanto que ele é grandemente um instrumento de Deus em todos os aspectos, Grandemente é grande em estatura, em conhecimento, em unção. E ficamos muito felizes, porque ele tem sido um instrumento aí de Deus em nossa vida. Mas glória a Deus, que nós estamos aí com essa oportunidade. Eu quero fluir nessa mesma unção, quero fluir na mesma graça do nosso pastor, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida, iniciando com uma oração, e receba essa oração aí. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a cada participante dessa live. Pedimos, ó Pai, que a tua unção venha, Pai, inundar a nossa vida, o nosso coração. Que o tema de hoje venha, Pai, falar conosco de uma maneira sobrenatural. Que possamos entender a seriedade da célula, entender, ó Pai, a seriedade do papel do líder, do anfitrião. E que possamos, ó Pai, contribuir para uma obra muito maior do que nós mesmos. Essa obra pertence ao Senhor e por isso nós estamos felizes em poder ser considerados, em poder participar do mover de Deus nessa igreja e no reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos começar, que hoje o capítulo é 18, é um capítulo mais extenso, diz dos 10 princípios absolutos da célula. Não sei se você aí é de alguma célula, se você é de alguma célula, coloca aí, eu sou de uma célula, eu sou do líder, coloca o nome do seu líder aí. Se seu líder não estiver na live, chama ele lá para participar. Falou, tem um assunto importante para você lá na live hoje. Então, é bom para a gente poder conectar aqui. A nossa igreja, então, é uma igreja em células, é uma igreja que funciona através das células. Então, nós temos realmente a reunião durante o domingo, mas também nós temos a reunião nas casas. E essas reuniões nas casas se chama célula. É um grupo de irmãos que se reúne uma vez por semana. Se reúne fisicamente esse grupo. Mas nós já vamos ver que a célula não é somente uma reunião semanal. É muito mais do que isso, Então nós vamos ver alguns princípios e tem aqui pelo menos 10 valores, que nós precisamos entender das nossas células. E esses 10 valores falam o seguinte, que nós precisamos enxergar a igreja como pessoas e não como um prédio, Nós não somos templistas, nós entendemos que a igreja somos nós, onde a igreja se reúne
é que realmente é considerada igreja. Então, quando eu estou junto com meu irmão, quando eu estou ali junto com a minha irmã Kátia nas orações de manhã, junto com a Carla, ali orando, nós somos igreja do Senhor, né? Então isso é poderoso o quanto que nós somos importantes nesse corpo, né? E como que nós representamos algo poderoso. Isso é muito importante, né? Também fala aqui que todos filhos de Deus são ministros. Isso é uma verdade libertadora. Uma verdade libertadora é que nós somos filhos de Deus e que nós somos ministros. Esses ministros, meus irmãos, significa que você consegue ser um abençoador. Você não necessariamente precisa de chamar o seu pastor, às vezes, para você fazer uma oração. Eu dou aula no cursão, no CTL, e foi interessante que a gente teve uma aula um dia, e a dona Ana Maria, né, que é uma querida nossa lá na nossa igreja, ela falou: pastor, eu aprendi que quando eu ver alguma coisa errada, ela falou que um dia ela viu uma obra de macumbaria numa esquina, e antes ela ficava temerosa, ela sabia que aquilo não tinha poder sobre ela, mas ela ficava com aquele receio que é natural, que todos têm, né? Mas ela entendeu que ela é uma ministra, que ela é uma pessoa que ela é revestida de autoridade. E ela me disse que toda vez que agora que ela vê algo assim, ela levanta as mãos e fala: eu repreendo toda ação do diabo na vida dessa pessoa. Se tem uma pessoa aqui sendo prejudicada, eu oro repreendendo qualquer tipo de maldição. Isso é de quem entendeu que é filho de Deus, que é um ministro, independente do título que carrega. Também o ponto 3 fala que cada casa é uma extensão da igreja. Eu posso te falar isso com muita propriedade, que na minha casa funciona uma célula. Aí a Roberta está aí, que é uma das líderes lá de Kids. O Dira também está nessa live, glória a Deus pela sua vida, é um líder poderoso lá na nossa célula. A Iana também já vi aqui. Então são pessoas que vão ali e desfrutam de algo que Deus tem para compartilhar no meio desses irmãos. Isso é muito bom, né? Isso é importantíssimo nós vermos. Aí tem irmãos aí que tem aí como líder o Remi e a Luciana lá, né, de Betim. Glória a Deus pela vida desses homens. Então é realmente algo poderoso, o quanto que nós somos ali influenciados, o quanto que nós somos abençoados nesse momento aí da nossa célula, né? Então a nossa casa é a extensão da igreja. Então é importante você entender isso. É um privilégio nós termos a nossa casa como extensão da igreja. Também fala que o nosso alvo é fazer discípulos e não simples convertidos. Discípulos são aquele grupo que é parecido com Jesus. O discípulo, ele vai além daquilo que um seguidor, um visitante, ele faz. O discípulo de Jesus, ele precisa de abrir mão de algumas questões até pessoais para o Senhor, né? A gente sabe que na Bíblia, basicamente, né, de uma forma bem genérica, a gente tem ali 3 tipos de grupos. A multidão, que vinha até Jesus para poder se alimentar da palavra, queria ali buscar pão e peixe, né, que é aquilo que a maior parte, né, dos irmãos que vão na igreja, eles querem sentar ali, serem abençoados e ir para sua casa, como se fosse um serviço ser prestado. Você pode fazer isso? Pode, não tem nenhum problema, você não vai ser condenado para isso. Inclusive, se você que está me assistindo não é membro de nenhuma igreja, venha para a Videira BH, que você vai ser muito bem recebido lá. E também nós temos esse grupo, multidão. Nós temos também um grupo que é chamado seguidor ocasional, que ele até tem um certo comprometimento com a obra de Deus. Porém, se a gente falar com ele assim: olha, esse final de semana vai ter um evento poderoso, eu preciso que você participe. Mas se ele tiver um compromisso, ele não vai participar. Por que ele não vai participar? Não é porque que ele não ama Jesus, não é porque, enfim, ele não teve importância, é porque ele entende que a igreja tem a sua importância, mas não é a prioridade. A prioridade vem da palavra primeiro, né? Então, não é aquilo que o primeiro ele precisa verificar. Então, é muito importante, independente do nosso cargo, hoje eu sou pastor na Igreja Videira, mas independente disso, é uma postura que nós precisamos ter. Aquilo que é do Senhor vem em primeiro lugar. Amém? Também, nós temos também os discípulos. E esses discípulos são aqueles que, se precisar abrir mão de algo relacionado à sua vida pessoal, você vai abrir em função da igreja. Então isso é importante. Mostra que a nossa vida, em primeiro lugar, serve ao Senhor. Depois,
eu tenho algumas coisas que são importantes também. Mas ser discípulo é algo que o Senhor separa, o Senhor chama e o Senhor acha em nós, né, essa disponibilidade, essa vontade de servir Ele em amor. Amém? Também aqui fala que cada linha de autoridade da igreja é uma posição de discipulado. Na nossa igreja tem uma organização, né? Nós temos o líder de célula que está ali sobre aquele grupo, nós temos um discipulador, um pastor de rede que reúne com esse líder, nós temos o pastor da igreja, então nós somos guardados ali, né, pela visão, pela obra de Deus, e isso é algo poderoso, porque ninguém caminha sozinho. Também fala que nós cremos no crescimento e na multiplicação. Essa célula, ela se multiplica, graças a Deus por isso. Então eu desafio que ainda esse ano a sua célula vai se multiplicar, o poder que há no nome de Jesus. E o objetivo da igreja não é simplesmente fazer coisas, fazer eventos, é gerar filhos para Deus. Nós importamos muito mais no gerar do que no fazer. O fazer, de uma certa maneira, chama mais atenção. É muito bom quando algumas igrejas montam um show gospel na cidade, chama muita atenção. Mas é muito importante também quando alguma igreja ora, gera irmãos que antes tinha ali uma vida destruída e que agora pertence ao Senhor. Isso é poderoso, isso só o Senhor pode fazer. E não é uma obra que depende do líder, é uma obra que depende do Espírito Santo de Deus. Isso é poderoso, entender isso e saber que eu e você fazemos parte de tudo isso. Também, além de gerar filhos, a obra de Deus não pode ser feita sem unção do Espírito. Não fazemos as coisas automáticas, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós precisamos ali de renovo, de renovação espiritual a cada dia. Também fala que a igreja é mais do que uma organização, ela é um organismo. O que isso significa? O organismo é como se fosse o seu corpo humano. Ele responde a cada situação. Se você está com frio, o seu corpo ali quer ser aquecido. Se você está com febre, você está passando mal, o seu corpo começa a suar para que você possa ali ter a questão do equilíbrio da sua temperatura. Isso é o corpo, é um organismo vivo. Ele sente dor, ele reage ao sistema, ao ambiente que ele está. E a igreja é isso. Tem momentos que nós estamos muito felizes, tem momentos que acontece algo que a gente também fica mais abatido, tem momentos que um irmão, né, tá ali, às vezes precisando de algum auxílio, machucou, né? Nós temos a irmã Mônica, que a gente ora por ela sempre, né, para renovação, para cura, para restauração completa, né, do seu tornozelo, do seu pé. Ela se acidentou, mas nós sabemos que o Senhor já tem abençoado e já tem ali feito todo o processo de restauração na vida dela. Sempre oramos por ela, sempre sabemos que ela precisa de oração, porque nós somos um organismo vivo, corpo, né, do Senhor. As células também são equilibradas com a celebração. A gente fala que a nossa igreja é como se fosse um avião, e esse avião tem duas asas. E essas asas, uma ela é o culto de celebração no domingo e outra é a célula. Então as duas elas precisam caminhar bem porque tem igual importância. Né? A gente poderia perguntar, que isso é uma pergunta, né, que a gente sempre faz, qual asa é mais importante, é da direita ou da esquerda? Né? Mas a verdade é que as duas precisam atuar de forma igualitária, porque senão esse avião não consegue chegar no objetivo dele, que é pegar voo. A nossa igreja também é assim. Também nós não temos clero, mas respeitamos a ordenação e a autoridade de Deus, né, na igreja. Não sei se você é familiarizado com a palavra clero, mas é lá do sistema feudal, existia o clericalismo, né, onde ali tinha ali chefes, homens que governavam aquele lugar, e tudo que eles falavam, todo outro sistema, né, tinha que obedecer. E na igreja, graças a Deus, eu posso falar pela Videira BH, ela não acontece isso. A gente não vê uma sucessão familiar como se fosse algo assim, que a igreja é daquela família. Pelo contrário, né, a gente tinha um pastor alguns anos atrás, hoje a gente tem outro que não tem nenhum tipo de familiaridade, né? Então isso já mudou, e amanhã também pode ser que, né, tenha algum tipo de mudança, mas em nome de Jesus nosso pastor vai permanecer. Mas
pode ter algum tipo de alteração, porque não existe o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor, o dono da igreja é Jesus, e Ele é que conduz todas as coisas. E aqui eu quero passar alguns pontos, como eu disse para vocês, a lição é um pouco grande, mas eu vou resumir e espero que você leia e que você também tenha esse entendimento, tá bom? Primeiro ponto, que as células devem ser grupos de no máximo 15 pessoas. Então, por que 15 pessoas? Tem algum número místico por causa de 15? Não, não tem. Mas hoje a gente pensa que um grupo para se reunir na sua casa, a gente precisa que a célula funcione, ela precisa que ela se relacione. Uma célula é diferente de um culto. Num culto, o pastor está ali ministrando uma palavra, você tem um louvor, você tem a ministração, mas você está ali como uma pessoa que está sentada e participando do culto. Mas você não interrompe o pastor falando, eu tenho uma dúvida, enfim, eu tenho algum tipo de questionamento. No culto não tem espaço para isso, mas na célula tem. Na célula você pode falar, eu não entendi tão bem, nossa, naquele momento que o Senhor ministrou sobre isso, meu coração se encheu de alegria. Às vezes a gente vê ali uma interação de algum irmão na célula que vai contribuir com a colaboração ali de um entendimento de outros. Então a célula é um grupo de 15 pessoas, no máximo 15 pessoas, por causa dessa comunicação, né? Existe um pastor que fez uma pesquisa, tá? Onde ele relata no livro que em 15 pessoas conversando ali mutualmente, eles têm ali 210 linhas de comunicação. Então você imagina o tanto de conversa para que todos participem. Então já fica inviável, né? Eu até, muito curioso, fui perguntar e fui ver realmente quantas linhas de comunicação. Nas minhas contas aqui deu 105 linhas de comunicação, mas ele relatou 210, eu estou na opinião dele. Independente se é 105 ou 210, é muita linha de comunicação para poder ter num lugar. Então, sempre vai ficar pessoas sem falar, pessoas que falam um pouco mais. Então, o ideal é que todos participem. Todo mundo tem espaço na célula. Então, quando a célula começa a atingir um número aí de 15 pessoas, a gente prepara a multiplicação. Essa célula vai gerar um novo líder, vai gerar um novo anfitrião para que isso se multiplique. Aí alguns falam assim, essa é uma divisão, pastor, é muito ruim. Não, não é uma divisão, é a multiplicação, porque através dessa célula vai chegar a novas pessoas, então ela vai se multiplicar, ela nunca vai se dividir. Amém? Também a gente tem um ponto 2 que fala que a célula é muito mais do que uma reunião semanal. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque a gente tem grupo de WhatsApp, a gente se encontra para fazer um anjo da guarda com acompanhamento, semanal, a gente inventa alguns eventos como churrasco, como visita, aniversário. Então isso é uma alegria para nós, viver a vida da igreja, Então isso é muito importante a gente entender que não é somente a sua reunião semanal. Inclusive os líderes que só reúnem semanalmente, eles podem ter problemas no aspecto de comunhão, no aspecto de relacionamento, porque quem você vê somente uma vez por semana, às vezes você não consegue ter tanta intimidade, mas quando a pessoa é mais próxima, você consegue ter ali, às vezes, o coração dela, ter ali um pouco mais de intimidade, e isso é precioso, Também, os líderes devem ser treinados em tudo o que devem fazer nas células. Nós temos aqui um cuidado imenso com a parte do ensino. Nós treinamos cada líder, treinamos cada participante ali, que vai assumir uma função na igreja, para que ele consiga conduzir. Porque pensa, meus irmãos, é uma responsabilidade imensa. Nosso pastor ministra uma palavra e na semana o líder pega essa palavra e compartilha na célula. Por que nós sabemos que isso funciona? Porque esse líder foi treinado, porque esse líder, ele é um líder fiel, um líder que vai ter cuidado ao ministrar essa palavra para as outras pessoas. Então você vê o quanto é importante nós treinarmos cada líder. Esse líder, se você for olhar da função, ele é como se fosse um pequeno pastor, um mini pastor daquele grupo. A gente tem um grupo ali de 15 pessoas e aquela pessoa é o pastor daquele grupo. Porque às vezes um membro da célula vai passar por alguma dificuldade e vai falar, meu líder, ora por mim, olha, eu vou fazer uma prova, olha, eu vou fazer uma consulta, por favor, orem por mim. Então você vê o quanto que isso é importante, nós
entendermos o papel, né, do líder, o papel que realmente esse líder representa na célula. Também no item 4 fala que o trabalho dos líderes devem levar em conta o nível dos membros. O nível dos membros, você precisa ter ali uma sensibilidade, né? Qual que é o tipo de membro que você tem na sua célula, né? Quem é os membros? Que eles representam? Então isso é importante. Às vezes você vai ter membros ali na sua célula que é de um alto padrão de vida. Ele ali tem contato com muitas pessoas influentes e tudo. Então você vai ter uma célula que vai ali atender algumas expectativas. Eu não quero que você fique preso. O Espírito vai fazer grandes coisas, não tenho dúvida disso. Mas tem outras células que são de pessoas mais simples. Então talvez se você usar um palavreado um pouco mais rebuscado, ficar muito teórico, talvez você não vai atingir ali aqueles membros. Então o importante é você entender, né, quem que participa, qual que é o nível da sua célula, quem que são os irmãos que participam. Na célula lá de casa que eu sou anfitrião, a gente tem pessoas que são casadas, pessoas um pouco já que têm filhos adolescentes, eu tenho ali pessoas que já são idosas, cada uma dentro de uma fase. Então a gente precisa ali ter uma organização, uma sensibilidade para atender a cada um deles. Amém? E ter paciência uns com os outros. Até isso a célula é importante. No item 5 fala da reunião da célula deve ser cheia de participação. Então, irmãos, eu entendo, e aqui no livro conta, que já é uma visão nossa, que nós precisamos fazer com que os membros participem. Participe como, pastor? Participando, tendo ali uma interação. Então, quem que faz esses irmãos participarem? É o próprio líder. O líder é que faz essa condução. Na verdade, o líder ele não é ali a pessoa que vai ser ali a pessoa que só vai falar. Não, ela vai ser uma facilitadora. Facilitadora para que todos participem, para que todos se sintam importantes, para que todos se sintam incluídos dentro do grupo da célula. Então, quando o líder está ministrando a palavra e fala, ô irmã, lê esse versículo para mim, quero que você participe, é muito bom. E a irmã vai ler um versículo, o que você entendeu nesse versículo? A irmã pode falar, mas ela pode errar, é verdade, mas quando ela errar, o líder está ali para poder falar, irmã, é verdade, você leu e tudo, mas quando Jesus falou dessa forma, é para atingir esse público, foi dessa maneira, e vai trazer crescimento para aquela célula, vai trazer participação, envolvimento. Irmãos, a célula que é envolvida, a gente tem pouca falta, pouca desistência, pouca falta de participação. Porque se eu tenho uma célula onde um está responsável pelo louvor, outro está responsável pelo lanche, o outro é responsável por trazer bebida, o outro é responsável pelo real missionário, cada um vai se sentir envolvido, comprometido com a célula. E isso faz com que ele fale, eu não posso faltar hoje, porque o louvor é meu. Eu não posso chegar atrasado porque eu vou fazer a oração inicial. Então todos se sentem comprometidos com aquele grupo. Amém? Isso é importantíssimo. Me conta aí, coloca aí no chat aí se você é abençoado na sua célula, se é assim mesmo que acontece, ou se você vai precisar de falar, líder, pelo amor de Deus, na nossa célula não está acontecendo isso. Então, me fala aí, vamos trabalhar aí nesses comentários, aleluia. Então, o 6º ponto aqui que o livro traz é que toda célula deve ter um alvo de multiplicação. No final, né, a gente não quer que aquele grupo fique eternamente ali naquele lugar. A gente quer que o grupo se multiplique. Você pensa, pessoas novas entrando, aí você fala, pastor, mas dá trabalho demais você pegar uma pessoa que está chegando agora e tudo. Pois é, mas o Senhor te criou para isso. Gerar dá trabalho, irmãos. Quem é mulher aí sabe que quando fica grávida, né, tem ali um processo de geração, de momento ali onde vai gerando aquela criança, tem desconforto, tem, né, vários critérios que envolvem, mas gerar dá trabalho. Então às vezes os irmãos, eu fico vendo assim crianças, né, graças a Deus o meu agora está com 2 anos e 6 meses e ele já desfraldou, para a glória de Jesus, mas um pouco antes aí ele usava fralda
E aí, quando ele fazia ali o número 2, né, o cocôzinho dele ali na fralda, ele não tinha nenhum constrangimento. Ele tinha feito ali e pronto. E aí os adultos, né, os pais, que lutem para limpar e para resolver. Mas olha que interessante, ele não tinha culpa com isso. E ainda não continua tendo, né? Claro que ele largou as fraldas, mas ele continua, né, ali naquele mesmo processo. Mas o recém-convertido às vezes também é assim. Ele chegou no nosso meio e ele continua com algumas práticas antigas. E você fala, pastor, estou cansado. Não, não tem que cansar. Você tem que renovar suas forças no Senhor. E você tem que entender que ele é uma criança espiritual, que ele vai crescer, que ele vai virar um jovem, um homem maduro diante do Senhor. E que essas coisas vão passar na vida dele, né? Então isso é importante você entender que sempre a nossa meta é multiplicar e crescer, incluir mais filhos, né, para a obra de Deus. Também, no item 7, nós temos aqui que todo membro é um ministro e cada ministro deve ser discipulado para se tornar um líder. Irmãos, é importantíssimo isso. Talvez você não vai ser um líder de célula, porém, você vai ser líder de um grupo. Como assim, pastor? Olha, todos nós temos uma certa influência na vida de alguém. Você pode achar que não. Pastor, não, ninguém olha para mim. Você está enganado. Você está enganado. Que algumas pessoas olham o jeito que você veste, o jeito que você fala, o jeito que você, né, se porta em algumas situações. Você não imagina, mas você está sendo vigiado. A gente vive num mundo meio Big Brother, né? meio espião. Às vezes você vai em determinado lugar, uma pessoa bem aleatória fala, um dia eu te vi. Onde você viu? No shopping, tal dia. Você imagina, você não encontrou com essa pessoa, você não sabia que tinha alguém ali te vendo, né? Então isso é algo, né, que a gente precisa gerar temor, porque a nossa vida é uma vida que precisamos sustentar um testemunho. E aí, quando fala que a gente precisa se tornar um líder, é por causa disso. Você pode ser um líder de célula, sim, isso em nome de Jesus é importante que você avance, mas você também é uma pessoa que exerce liderança sobre alguma área da vida de outras pessoas. E você será grandemente, né, recompensado por gerar bons testemunhos na vida de outros também. O 8º item aqui fala que cada célula deve estar debaixo de uma cobertura de supervisão. E isso acontece, né? Os nossos líderes de célula participam de um grupo comigo, né, para que a gente possa ali falar sobre as células, falar sobre a vida, falar sobre as multiplicações, né, tomar as direções da igreja. Eu, como pastor, reúno com o meu pastor Francisco Vasco, juntamente com os outros pastores, para nós decidirmos coisas importantes da obra também. Também o nosso pastor Francisco Vasco, ele reúne com o pastor Aloísio em Goiânia, para ter o discipulado dele, a reunião de supervisão. E a gente é sempre ali tendo uma cobertura espiritual, não somente na parte de hierarquia, mas também na parte de unção também. O item 9 fala da estrutura de células é movida pela unção e não pela mera organização. Irmãos, unção de Deus é que move todas as coisas. Nós precisamos ter esse discernimento, né? Não precisa de você ter títulos, não precisa de você, às vezes, ter algumas questões assim que são importantes para esse mundo. Se você tem, amém. Mas não é isso que vai te definir. Mas a unção de Deus é que é algo importante para que você possa ministrar na vida das outras pessoas. E, por último, e não menos importante, 10. As células não são um departamento, são a própria igreja. Então, quando a gente fala da célula, a gente tem um temor muito grande, porque a célula é a igreja. A célula é algo participativo, é algo importante, é algo que move, né, a estrutura da igreja. Eu entendo que a célula é pequenas engrenagens, uma ligada na outra, que quando uma roda vai impactar na outra, que impacta na outra. Entenda que a igreja é uma máquina completa. Só vai sair o resultado se as células ali com pequenas engrenagens ela funcionar. É importantíssimo.
como a gente tem a comunicação rápida, né? Quando a gente tem comunicação assim, muda a data do jejum, aí o pastor nos avisa, a gente manda para os líderes, esses líderes mandam para os membros e rapidamente a gente já tem a igreja toda informada. Isso é fantástico, né? Não tem nenhuma estrutura organizacional que funciona tão bem quanto a célula. Então sim, é importantíssimo. Por isso que a gente é bem assediado por outras pessoas, querendo colocar negócios, querendo colocar oportunidades, mas nós entendemos que a célula é algo de Deus. Nós na célula não queremos envolver com pirâmide, não queremos envolver com oportunidades de ganhar. Pelo contrário, ali é a vida de Deus manifesta em pequenos grupos. Você na célula se sente muito mais cuidado. Você na célula se sente muito mais acolhido. Porque quando você não vai no culto, apesar do seu pastor sentir sua falta, e certamente vai sentir, o seu líder de célula sabe se você foi ou não. O líder de célula vai falar, mas por que você está sumido? Você não está vindo no prédio, você não está vindo nos cultos. Na célula, principalmente, quando ela falta da célula, manda-se uma mensagem, você é querido, você é uma pessoa importante. Por isso, eu quero que você valorize a célula que você está. Você valorize o grupo que você pertence, né? Você valorize aquilo que Deus colocou sobre você. Às vezes, né, eu já preguei muito sobre isso, sobre a familiaridade. Às vezes o costume que você tem de frequentar uma célula há tantos anos, né, nessa estrutura, às vezes a gente perde o valor das coisas. Eu quero que hoje você pense nisso. A célula é uma bênção, é um instrumento de Deus. E Mankátia colocou que ela se sente muito abençoada por fazer parte da Videira BH. Eu acompanhei de perto isso e sei que realmente né, a senhora se sente abençoada e a Videira também certamente se sente muito privilegiada em ter a senhora aí como membro também da nossa igreja. Então isso é importante, né, de ser encaixada, de ter ali a vida compartilhada, né? Aí Jaqueline está dizendo que ela também ama a célula dela. Isso é importante, isso é muito bom a gente estar encaixado no corpo de Cristo. Irmãos, a gente não sabe o valor disso. E estou me lembrando aqui, para a gente poder encerrar, que um dia houve um aniversário de um irmão, um discípulo, um amigo, e aí no grupo geralmente a gente se manifesta dando parabéns e tudo, e isso é algo bem normal nosso, né? De dar parabéns e tal, e foi algo poderoso, os irmãos parabenizaram, e por algum motivo, irmãos, esse dia foi um dia bem atumultuado, e eu ainda falei, eu vou ainda parabenizá-lo, mas eu ainda não tinha conseguido, e a esposa tinha marcado um aniversário surpresa, né, com o pessoal da célula, com alguns amigos, e até num lugar bem longe, assim que eu falo, não é em Belo Horizonte, a gente tinha aqui no interior. E aí eu falei, nós vamos. E aí eu peguei minha família, fui para esse lugar, e chegando lá eu fui levar um bolo, né, e eu já tinha combinado com a esposa dele. Quando eu cheguei com esse bolo lá, esse irmão ficou muito feliz, muito constrangido, e ele disse algo que me marcou. Ele falou, olha, a igreja ela é mais importante muitas vezes mais importante do que a família de sangue. Ele falou, olha, minha mãe, ela não veio pelos motivos dela, falou alguma questão lá, mas olha para você ver, você veio, trouxe um bolo e foi algo precioso, né? Marcou a vida do irmão, né? E você fala, pastor, mas é uma coisa tão simples. Pois é, você não sabe o nível de influência que você tem na vida de alguém. Então é importante, a célula, ela fala de uma família que não é de sangue, mas é uma família que foi gerada pelo Senhor. É uma família que vai ter problemas, é uma família que vai ter, né, algumas discordâncias, é uma família que vai ter ali algumas questões que podem ser, que sejam até ruins, mas eu quero te falar que a célula é uma família de Deus. E cada dia que passa alguma dificuldade na célula, ela vai se fortalecer, ela vai pegar um novo fôlego, ela vai trazer novidade e ela vai ser uma grande bênção. Então, a família, ela é algo que preenche. E por último mesmo, né, também na formatura de uma irmã que estava fazendo um dos nossos cursos, ela ficou, né, fez o curso, foi muito abençoada, e no momento da formatura também ela disse isso. Ela falou, olha, eu acho que eu não vou formar. E nós, né, perguntamos e abordamos, por que a senhora é tão abençoada, né? E ela disse, minha família não vai participar. E o líder, de forma inspirada por Deus e muito sábio,
ele disse: irmã, a sua família somos nós somos a família que a senhora precisa de participar desse momento. E aquilo renovou essa irmã. A célula participou, a célula fez ali cartaz, a célula celebrou com essa irmã e ela se formou num dos nossos cursos e ela ficou muito feliz do tanto que a igreja, quanto que a célula, tanto que a família de Deus estava presente. E foi algo assim muito emocionante para todos nós. E a gente viu o quanto nós temos um papel fundamental na vida dessas pessoas. Então eu quero que você valorize isso. Primeiro, se sinta no lucro. Eu acho que quando algo dá certo, um relacionamento dá certo, seja ele de trabalho, seja ele de casa, matrimonial, é quando você pensa assim: eu estou no lucro. Eu estou no lucro de ter casado com a minha esposa, eu estou no lucro de participar dessa célula, eu estou no lucro de participar da videira, tá? Eu acho que todas as pessoas têm que ter isso consigo. Porque se eu entendo que eu estou no lucro de ser seu pastor, eu vou valorizar a sua presença. E se você também achar que você está no lucro de ser um discípulo da igreja, de ser um discípulo meu, da minha família, é algo também que você sempre vai falar: não, eu tenho que valorizar isso. Estar no lucro é o melhor lugar que a gente possa estar. É falar: eu não mereço, mas por algum motivo eu estou ali, então a graça de Deus me alcançou e eu preciso valorizar isso. Amém? Então, que você sinta participante, que você sinta ali encorajado a participar de uma célula e participar mesmo desse mover de Deus, porque eu tenho certeza que quem tem mais a ganhar somos nós. Eu tenho mais a ganhar participando de uma célula. Eu tenho mais a ganhar participando dessa estrutura e ser guardado por essa igreja. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que você possa transmitir graça aos membros da sua célula, transmitir graças ao seu líder, à sua liderança e realmente transmitir graça ao nosso pastor Francisco, que ele realmente é aquele representante aí de toda a estrutura aqui da Videira em Belo Horizonte, e falar o quanto você é grato de participar de uma estrutura como essa, de participar da célula, de participar de algo tão vivo, tão orgânico, tão vivo que é a célula. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana ainda abençoada. Estamos acabando o jejum, domingo termina, para a glória de Jesus. E temos vários testemunhos para contar. Que Deus te abençoe e até a próxima, tá? Amanhã espero você até meio-dia. Você vai ver aí quem que vai ser, tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço para os irmãos. Aleluia. Aleluia.